Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom! Estamos aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins, que acontece aqui na Astral TV. Sempre trazendo artistas, espiritualistas, não é? Tudo isso junto e misturado, ou nada disso também. Não é? O importante é a gente ter experiências, falar com pessoas, para elas contar um pouquinho da vida delas. As vidas são todas tão parecidas, é isso que faz tanta bagunça às vezes, né? Porque a gente acaba se enxergando no outro. E a arte tem esse viés, não é? De nos mostrar através do outro, nos enxergar no outro. E hoje, gente, eu trago uma atriz incrível. Ela é atriz e produtora, é formada pelo Teatro Vila Velha em Salvador, onde participou de várias montagens sob a direção de grandes nomes como Márcio Meirelles nas peças Romeu e Julieta, Por que Écuba? E Jango, uma tragédia, entre outras, né? Destaques em sua carreira atuações em obras de Nelson Rodrigues, como A Última Virgem, né? Tinha que ser, Os Sete Gatinhos, onde interpretou Aurora, e O Beijo no Asfalto, em que deu vida a Selminha, ambas sob a direção de Celso Júnior. Em São Paulo, ela integra o coletivo Impermanente e atuou em Inconfessáveis, O Jogo da Verdade, e O que o Meu Corpo Nu Te Conta, gente. Essa está estreando. Então vamos lá. Camila Castro, Olá. bem-vinda. Que prazer ter você aqui. Prazer, obrigada. E eu já estou curioso com esse, né, com esse repertório aqui, eu estou curioso. Do que é que se trata O que Meu Corpo Nu Te Conta? O que Meu Corpo Nu Te Conta é um espetáculo que veio dessa pesquisa do Inconfessáveis, né, que foi Sim. o que você citou, tem direção e dramaturgia de Marcelo Várzea. E O que Meu Corpo Nu Te Conta são várias histórias de 12 atores e atrizes em cena. São autoficções, né, e histórias que falam sobre vivências que esses corpos já atravessaram. Então, tem histórias que falam sobre maternidade, suas questões, questões raciais, questões que passam, né, ali pela comunidade LGBTQIAPN+. São muitos temas, porque o corpo da gente está sempre vivendo e exposto a essas vulnerabilidades todas, né? Acho que é isso. E de várias formas, né? Sim. De várias formas, porque você vive uma realidade quase que paralela, né? As pessoas falam de amor e são preconceituosas, são racistas, são homofóbicas, né? É um lugar de amor que eu não entendo, né? Sim, é. É um lugar de amor que eu não entendo. A arte tem isso, né? A arte traz essas questões para que as pessoas normatizem o que já é normal, né? Sim. Ou possa se ver refletido na história do Sim, outro, sempre. né? Porque é assim que se normatiza, né? Quando a gente vê que o outro é só um ser humano, como eu, como você, como qualquer outro. E tem as suas demandas, né? Tem as suas questões. Quem Sim. não, né? E essa peça tem um diferencial porque ela é uma experiência imersiva. É uma peça tem lugares limitados, porque a gente preserva a troca, a experiência da troca com o espectador. E o espectador pode se mover dentro da peça, escolher quais cenas ele quer assistir. Então isso também cria um jogo entre o espectador e os atores. E um jogo de vulnerabilidades Peraí, também. para tudo. São 12 espetáculos acontecendo simultaneamente, São 12 então. cenas, isso, é um tabuleiro. Sim. E são 12 cenas que acontecem ao mesmo tempo. E cada ator, atriz tem o seu nicho de plateia. Sim. E a cada determinado momento, o público é convocado a escolher uma nova cena que quer assistir. Então, isso vem um pouco também dessa dinâmica de que a gente é acostumado hoje em dia, né, a escolher o que a gente quer assistir, o programa, né, nos streamings hoje a gente escolhe o que a gente quer ver. Estamos falando sobre isso também no espetáculo. Indiretamente sim, porque a gente brinca com essa dinâmica do público escolher o que ele quer assistir. O público monta a peça que ele quer ver. Cada um vai ter uma experiência individual, mas coletiva, porque estamos todos no mesmo espaço. Me lembra muito as coisas dos sátiros, né? Que trabalhou muito essa questão dessa interação, né? Interação. Isso é fantástico. Mas você já vem de uma história, por exemplo, Nelson Rodrigues, apesar, né, do tempo que esse grande dramaturgo escreveu todos esses espetáculos, né, que foram incríveis,
As pessoas ainda se assustam com o Nelson Rodrigues, né? E eu acho ainda muitas coisas atuais, né? Apesar de ter sido Tudo atual. escrito há muito tempo atrás, quando a gente montou A Última Virgem, que é um título alternativo para os Sete Gatinhos, Sim. a gente montou lá em Salvador e eram sessões lotadas. E como as discussões ainda estavam ali, porque os Sete Gatinhos fala de uma família se deteriorando, né? Uma família que quer passar uma ideia de ser uma família de bem, mas tem várias questões. E era muito atual na época e ainda é atual. Então levou muita gente para o teatro. A família de bem tem muitas questões, né? Muito. Toda família tem, né? Tem, né? Mas a família de bem acho que tem mais. Só muda o endereço, né? É, Mas isso é quase um paradoxo, né? sim. Quanto mais o verniz é de uma normalidade, quanto mais o verniz é de uma moralidade, se você tira o verniz, As camadas estão todas ali, tudo né? podre, né? O mofo tá ali embaixo Tudo da podre, no parede. sentido mais amplo da palavra, né? É. Onde já não é mais questão de liberdade, é mais uma questão de invasão dessa liberdade, né? É, o de direito do outro, conveniências também, de conveniência, né? o De direito do poder. outro, né? Os abusos e tudo mais, né? Esse trabalho, o que o meu corpo nu te conta, transita por essas questões de abuso? Sim, são algumas histórias trazem esses relatos e porque é inerente, né? Assim, infelizmente a gente está ainda mais tá pegando estatísticas, né? As pessoas, as mulheres têm uns dados, né? Experiências mais corriqueiras, infelizmente, com esse tipo de violência. Então, não tem como fugir desse tema se a gente vai falar de corpo e como o corpo atravessa a sociedade. Então, sim, tem algumas cenas que falam sobre isso. Que não tem a ver, talvez, com o aumento do abuso, tem a ver com o aumento da consciência de que está sendo abusado, né? Sim, sim, perfeito, é. Eu acho que sempre teve, mas agora a gente tem, né, como sociedade, uma consciência maior das coisas, do mecanismo, de como funciona, de como denunciar. Eu sou psicanalista de formação e as pessoas não têm noção. Eu não posso falar em porcentagem, porque seria uma coisa até antiética, Sim, mas a quantidade de pessoas que sofrem abuso na infância é uma coisa assustadora, né? Esse abuso vai se perpetuando, né? Você acha que você crê, ou você pensa que um olhar pode ser um abuso terrível? eu acho. É um assunto muito delicado porque cada um interpreta de um jeito as coisas, mas eu, por exemplo, né, vivo isso constantemente na rua. Eu vou pra academia, às vezes eu tô coberta da cabeça aos pés, eu já trabalhei em ambientes assim, que não eram um ambiente artístico, era uma outra coisa. Eu trabalhava com uma roupa fechada, de capacete, outro, e ainda assim eu passava por situações muito delicadas de olhares que me deixavam muito constrangida. E muito me sentindo inapropriada no lugar, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com como aquilo bate em você, eu acho. Ontem eu assisti uma cena que eu preferia não ter visto, de fato. O racismo, para mim, é uma das coisas mais asquerosas Sim. que pode existir. Para mim, é a falência do ser humano mesmo, né? Em pleno século XXI, já terminando o primeiro quarto do século XXI. Estava no plenário, né? Não vou dizer nome, porque daí a gente tem que dar direito à voz desse cretino, mas ele olha para o outro colega preto e ele faz assim e comenta alguma coisa. Só que hoje tudo é filmado, né? Gente, isso me deu uma descrença total. Aquilo me derrubou, né? Eu falo, gente, ele está no plenário, ele legisla, né? Seria em prol das pessoas. Ele está se referindo a um colega. Ele está cometendo um crime, né? É um crime. Por que não foi preso, né? Por que não foi preso? Mas, de repente, se vocês sugerem um corpo nu a ser tocado nesse palco, talvez sejam presos, né?
Então, a gente... Então a gente fica no contrassenso. Inclusive, é uma coisa até legal de trazer, que essa peça, apesar que o nome causa Sim, vamos falar sobre. Mexe, né, com isso, é um pouco polêmico nesse sentido, mas a gente, inclusive, brinca com isso, dando umas instruções na peça, que não é permitido tocar. Nesse jogo, a gente não trabalha com toque. Exato, não tem esse tipo de sensação. Não, e a gente nunca passou por isso. Em nenhum lugar que a gente fez a peça, a gente passou por uma situação de ter um toque nesse sentido, sabe? O nome choca, mas a peça não existe uma coisa erotizada sobre isso. Claro que não tem como a gente controlar o que o outro vai pensar, Claro, o que o outro vai sentir o e tal. mundo do outro, o universo do outro. Mas a proposta do espetáculo é mesmo trabalhar sobre esse tabu. É só um corpo nu na sua frente. E o que aquela pessoa com aquele corpo tem para te contar? E o que isso diz sobre você também? Eu acho que o foco é muito nesse lugar, sabe? Eu penso que o corpo nu hoje deixou até mesmo a ideia de erotismo, de pornografia. Hoje a coisa está indo mais para um lado que talvez a roupa muitas vezes é mais erótica do que o corpo nu, né? Verdade. Você poder sentir o prazer de ver, né? Talvez esse despir, né? Sim. É muito mais interessante do que o despir. O corpo é só um corpo, não é? Eu aprendi isso na saúde, quando você vê um paciente deitado, acamado, precisando de atendimento, ele está nu não significa exatamente nada. Exatamente, faz parte do procedimento. São lugares diferentes, não é? E às vezes as pessoas são tão... a sociedade é tão conservadora nesse sentido de se sentir escandalizada quando tem um nome, né? O que meu corpo nu te conta. Mas você fica nu para fazer um exame, você fica nu para parir, você fica nu em tantas outras situações. E quando você morre, você fica nu para alguém vestir uma roupa em você e botar você dentro de uma caixa e tá tudo certo. Exatamente. Nós vamos voltar falando sobre esse assunto ainda no próximo bloco, mas eu preciso dar um pequeno intervalo. Não saio daí, hein? Beijo. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Bom, voltando aqui com esse bate-papo super gostoso com a Camila Castro, e a gente falava aqui no intervalo, né, sobre toda essa imersão que ela já teve com esses espetáculos, né, de Nelson Rodrigues e tal, e falando, né, que até hoje é completamente atual, está acontecendo aí nas famílias, está acontecendo aí, a gente escuta as notícias todos os dias, mas ainda hoje é um escritor maldito, né? Pela sociedade é visto como um escritor maldito. Incomoda falar a verdade, não incomoda? Incomoda, é difícil, né? Quando a gente montou o Beijo no Asfalto, e eu fazia a Selminha, numa visão assim, né, de hoje, a gente poderia dizer, Selminha é homofóbica, porque ela... E aí eu fiquei com medo de me julgar e de não fazer o que eu tinha que fazer por essa leitura, né? Mas se a gente considera as coisas da época em que foi escrito e que existe uma outra relação, assim, né? Não é só essa questão também. E aí, para mim também, como atriz, foi difícil mexer nisso, porque eu sou totalmente a favor das pautas LGBTs. Mas entender
a relação que existe, as relações humanas que existem, falar também dessas coisas é mostrar que isso também é incorreto, né? Claro. Não é passar pano necessariamente, é falar, olha, existe gente assim e existe gente que não acha que tá errada. E isso precisa ser colocado na mesa também. Certo e errado são parâmetros, né? É, sim. Certo e errado são parâmetros. No teatro nós aprendemos desde sempre, né? Digamos assim. Não importa qual é a sua formação, se é uma formação mais empírica, se é uma formação acadêmica, não importa. Você aprende a se desligar de julgamento, seja do que for. Uma personagem é uma personagem, tenha ela toda a bondade do universo, seja a mais perversa de todas, né? O ator que não ama a sua personagem, É. melhor não ser ator, né? Não é? É como se eu dissesse, eu vou ser médico dos pacientes que eu gosto. Aqueles que eu não gosto, vou deixar eu morrer na porta do hospital, né? Eu penso que eu, quando assumia um personagem, quando eu tinha tempo de atuar, era o seguinte, eu defendia meu personagem até embaixo d'água, fosse ele quem fosse. Porque não se tratava de mim. Sim, aquela história precisa ser contada, né? Aquela história precisa ser contada. Exatamente. A história precisa ser contada. E quando nós imaginamos que até hoje essas pautas, né, esses lugares de falas ainda são atacados, né? Sabe, dá para dizer assim, é um autor que atacou a família nos anos tal. É um ator, é chamado de ator maldito, né? De um autor maldito, por quê? Porque ele falava das coisas que aconteciam dentro de muitas casas. E ninguém queria falar. Lugares, ninguém queria falar. Você crê que ainda hoje nós estamos vivendo isso? Acho que sim. Eu acho que sim. Assim, a gente faz parte de uma bolha, né? Muito progressista. A gente sabe as coisas, a gente defende as causas, as pautas, mas o Brasil é profundo, assim, tem muitas coisas e questões que eu ouço em outros meios, em outras bolhas, que essas questões ainda não são resolvidas, assim, não resolvidas, mas não se entende ainda. E se continua levando adiante conceitos antigos, conceitos preconceituosos mesmo. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa continuar falando até que as pessoas entendam. Vou né? fazer o Nelson Rodrigues agora, tá? Ai, Jesus, vai. Vou fazer o Nelson Rodrigues agora. Nós consumimos a carne que odiamos? Não sei o que responder. Sabe o que eu penso? Quando eu vejo essa coisa muito moralista, muito falsa, né? Porque o moralismo sempre é falso, Sim, né? Por isso que fala o teolismo no final, né? Que já é uma coisa meio complicada, já é uma doença, né? Ele é hipócrita, né? Ele é hipócrita, porque a questão incestuosa, que ele falava tanto, tá aí, todo mundo sabe que existe. A questão do abuso, né? É aquela história. A minha filha não, mas eu passo na rua e fico super feliz quando vejo uma menina de 14 anos, de shortinho curto, tomando banho de banheira. Isso é pedofilia. Isso é pedofilia. Deixa de ser pedofilia quando a filha é do outro. Não é? Questiono a questão da profissional do sexo, a mulher trans que faz sexo por dinheiro, né? Mas ela só faz sexo por dinheiro porque tem cliente para isso. Exatamente. E muito cliente. Exatamente. É o mesmo que mata, que gosta, que taca pedra. É, verdade. Sabe? Então, ele trazia muito isso. E as pessoas não Ele aguentavam trazia muito se isso. ver, né, nesse lugar. Não suportam, né? Não suportam. Verdade. Não suportam. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque eu escrevo muito sobre isso. Né? Sobre esse consumo da carne que se odeia. Né? Se odeia quando? Em que momento? Se você fosse fazer uma relação hoje do que é Márcio, né? O nome do seu diretor? Isso. Márcio Meirelles. Isso. Se você fosse fazer uma relação hoje, uma relação dele com Plínio Marques, né? Não, mas essa peça não Como foi que você Márcio, pensa? não. Foi o Celso Júnior. Foi Celso Júnior. Isso. Tá. E como que você relaciona esses três? Você acha que tem
tem um revival hoje, até pela consciência que nós temos hoje com pessoas, não só como artistas, né? Com pessoas. Porque eu acho que já saiu do campo das artes, já saiu do campo da denúncia. Eu acho que agora é explícito. Sim. Você acha que ele bebeu nessas fontes? Você acha que... Como que você vê isso? Na época que Celso convidou, né, nos convidou para montar lá em Salvador, ele tinha uma pesquisa, se eu não me engano, ele já tem uma pesquisa acadêmica sobre Nelson há mais de 10 anos, então ele tem todo Tem know-how para isso? Muito, muito. Ele é um grande professor também na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, então a gente aprendia muitas coisas sobre Nelson, sobre as montagens. E quando a gente resolveu montar lá em Salvador, eu lembro que Celso falou, tem muitos anos que não se monta nada de Nelson na Bahia. E um dos projetos que a gente montou depois foi remontar 50 anos, fazer uma pesquisa de 50 anos de peças de Nelson que foram montadas em Salvador. E levantamos muita coisa, assim, interessante, uma montagem de Boca de Ouro que fizeram é maravilhoso, dentro de um trem em movimento em Salvador, dirigido por Fernando Guerreiro. As pessoas não têm noção do que acontece em Salvador, né? Não! Salvador é uma explosão de cultura, de arte, de grandes atores que estão aí fazendo o maior sucesso hoje até no exterior, né? Fazendo filmes no exterior. Beijo, Wagner Moura. Pois é, Wagner Moura, né? E o povo não pode esquecer de onde veio, né? Não, e eles não esquecem. E não foi só ele, o Brito também, tem outros, né? Tem muitos outros. Aliás, na leva dele vieram vários para cá, né? Sim, foi a mesma turma. E essa turma, esse núcleo, né, desses três, Vladimir, Lázaro, principalmente Lázaro e Wagner, eles vieram do Vila Velha. Que é o mesmo teatro que eu tive a honra de me formar lá. O Lázaro é Eterna Madame Satã, né? Nossa. Incrível aquele espetáculo, né? Incrível. Incrível aquele filme, né, na verdade. É incrível. Então, e você está hoje vivendo em São Paulo? Fazer 3 anos que eu tô aqui. Tá, vamos falar um pouquinho mais do espetáculo. Quando que acontece? Quando estreia? Onde estreia? E como a gente vai conseguir, né? Acessar esses ingressos, enfim, como está acontecendo tudo isso? O espetáculo Que Meu Corpo Não Te Conta estreia dia 4 de outubro, fica de 4 de outubro até o dia 27 de outubro, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 18 horas, no Teatro Estúdio, que é um teatro no centro, nos Campos Elíseos. Os ingressos você pode comprar pelo Simpla ou direto no @Coletivo Impermanente no Instagram, tem lá todos os links também para acessar os ingressos. Ok. Nós temos aqui ainda um pequeno tempo, não sei quanto nós temos ainda, já estamos terminando. Eu gostaria que você deixasse uma impressão sobre a sua personagem nesse espetáculo, né? Falasse rapidinho sobre ela e já linkando com as suas redes sociais pessoais. Então, esse espetáculo não tem personagem. Ótimo. Não tem personagem, aquela pegada contemporânea zona. Jogou tudo no chão, quebrou tudo. De cara limpa e de corpo aberto mesmo. Quarta parede pra quê? Não. Bobagem. Mas eu falo, eu trago algumas histórias de situações que eu vivi, de situações que eu passei, mas sempre com dados ficcionais também misturadas nessa história. Então você nunca sabe até que ponto vai. Que faz parte da primeira pesquisa, né? Sim. O que é verdade. Era a nossa pesquisa inicial. Relativa. Exatamente. E é isso, não tem personagem. Tem eu lá. Eu gosto do tempo. Da verdade que eu me lembro. Eu gosto da verdade que eu me lembro. Isso é ótimo, né? Não é? Porque o que é verdade? O que é verdade, né? A verdade tem pelo menos 4 ou 5 pontos de vista, não tem jeito. Você viveu aquela verdade de uma forma, o outro viveu de outra. Verdade. Ou o casamento que se acaba, né? A pergunta é assim, por que acabou o casamento? Se tiver 2 pessoas envolvidas, são 2 respostas. São 2 verdades. São duas verdades. Se cada um deles tinha uma outra pessoa dentro da relação, são 4 verdades, aí você multiplica por 4, pelo menos 16 verdades. Então o que é verdade, né? E é isso, assim, eu tô lá, eu Camila mesmo, minhas redes sociais @eucamicastro. Então vejam bem, é um espetáculo interativo, não é?
histórias, né? Cada um com seu lugar de fala, cada um com a sua experiência, não é? Então, se é interativo, acabou o quarta parede, acabou tudo. Acabou, não tem mais eu nada converso disso. aqui com a pessoa está sentada na minha Completamente frente. desconstruído. Eu pergunto né? coisas, tem gente que responde, tem gente que se emociona. E não tem como, é muito próximo, assim, na distância que eu tô Que de maravilha, você. né? Gente, o teatro é vivo, né? E tudo que é vivo se transforma, tudo que é vivo, né? Muito legal. Olha, foi um prazer falar com você, Camila Castro, e merda pra vocês, não é? Estão estreando. Não se assusta não, gente. A gente deseja merda pra quem tá estreando, tá? É uma tradição muito antiga do teatro. Tem que explicar, senão as pessoas vão achar que eu tô sendo mal criado com você. Querida, gratidão. Obrigada, Viu? obrigada. E que vocês possam realmente curtir esse espetáculo e ouvir histórias, né, gente? Né? Sempre será sobre como nós nos vemos nos outros. Que a luz esteja com você, um beijo no coração e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.